Graças ao nosso eterno, soberano, glorioso, que maravilha! Estamos aí trazendo mais um capítulo do livro de Isaías. Que maravilha! Esse profeta que veio com a visão de trazer uma nova oportunidade para o povo que estava perdido, aquele que foi designado pelo próprio Deus para mostrar a realidade do futuro daqueles que foram escolhidos pelo Altíssimo. Capítulo 6, vamos ler se você está aí com a sua Bíblia. É muito importante para que nós venhamos se envolver e aprender, esse mistério todo especial. Diz assim no capítulo 6, no versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha que maravilha. Versículo 1. Aí já tem muita informação. No ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a reinar na faixa de 16 anos de idade. Reinou aproximadamente 52 anos. Olha que interessante. E o melhor de tudo, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E o seu reinado prosperou. E na sua morte, o profeta Isaías, ele disse que vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Que alto e sublime trono é esse? Lá naquele lugar chamado santuário, existia a Arca do Testemunho. E ali no Santo dos Santos daquele templo, era o trono visível de Deus. Só que Deus era invisível, ele não sentava naquele trono. Porém, Isaías, cheio da glória de Deus, disse: Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, ou seja, aquele lugar ficou tomado. Ele está falando no versículo 2 agora, você que está com a sua Bíblia aí, ó. Serafins, olha que interessante, serafins. A palavra serafim, no hebraico, ela significa os ardentes, aqueles que estavam ali para proteger e guardar as maravilhas celestiais. E olha só, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, ou seja, as 2 de cima cobriam o rosto do serafim, as 2 de baixo cobria os pés do serafim, e a do meio, elas batiam asas, e eles se mantinham em forma de voo, eles não estavam parados. Olha que maravilha. Eles estavam alerta, e com 2 asas ele voava. No versículo 3 diz assim: E clamavam uns para os outros, aquele serafim clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olha que maravilha. No dia da morte do rei Uzias, a terra estava cheia da sua glória. Versículo 4: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Essa interpretação, ela vai em referente ao tabernáculo ali. O que eu falei?
a arca do testemunho que estava ali no Santo dos Santos. Quando os serafins eles clamavam santo, 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 a base do limiar se moveram, a voz dos serafins que clamava. Vamos continuar, ó. E a casa se encheu de fumaça. Que fumaça é essa? Essa fumaça, ela é a glória. Essa fumaça é a glória de Deus. Essa fumaça representa o poder do Todo-Poderoso. Essa fumaça representa que Deus estava satisfeito com tudo aquilo que estava acontecendo, com o que aquele rei tinha proporcionado para aquele país. E o profeta Isaías estava testemunhando tudo isso. Olha que maravilha. O profeta Isaías estava trazendo à luz tudo aquilo dali. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 15 e no versículo 8, diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Olha que maravilha. Ninguém poderia se aproximar dali. Né? A mesma coisa aconteceu naquele lugar aonde estava ali a arca do testemunho. Quando Isaías ele relata. No versículo 5, continua acompanhando comigo. Diz assim: então disse eu, isso daí foi Isaías que disse: ai de mim, estou perdido. Olha só, como um homem, ele falou. E no versículo 5 diz: porque sou homem. Aí ele fala, ele reconhece o seu erro, de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Isaías estava inconformado com aquela situação, ele não se sentia apto para naquele momento estar ali recebendo tamanha revelação, tamanha glória. No versículo 6, ele diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ou seja, aquele serafim, ele tirou do altar do testemunho uma brasa, uma pinça, uma tenaz, é uma pinça, uma espécie de uma tesoura, né? Uma espécie de uma ferramenta. No versículo 7 diz: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que maravilha. Ele que estava se sentindo impuro, ele que não via condições de estar enxergando aqui, o serafim foi e tirou a brasa com uma pinça e colocou na boca dele. Ou seja, limpou, purificou, porque o fogo ele purifica, e aquele fogo não era um fogo comum, era uma brasa. Ele estava queimando além do normal. No versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, o profeta Isaías, ele está relatando, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Olha que maravilha, esse versículo aqui é um versículo que soa até os dias de hoje para aqueles que são verdadeiramente os escolhidos e se fazem os escolhidos. Olha aqui, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Esse nós aí, quando Deus significa, quando é o anjo do Senhor, é o próprio Deus que está falando com Isaías aí, ó. Porque no versículo 8 ele diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Olha só, primeiro ele fala no singular, a quem eu enviarei? Porque ele é o total, ele é a suprema glória. Deus é o único. Então ele fala, a quem enviarei? E depois ele fala outra frase, a quem há de ir por nós? Por que ele diz a quem há de ir por nós, se ele é uma só pessoa? Porque ele não está falando do Filho e do Espírito Santo. Não vamos negligenciar a glória do Eterno. Deus, ele tem anjos, ele tem serafins, ele tem querubins, ele tem as hostes celestiais. Então, quando ele diz quem, aqui, olha aqui, no capítulo 6, versículo 8, ele diz, a quem há de ir por nós? Ou seja, Deus não precisa de ninguém, porém, para que nós venhamos ter a salvação, é importante que nós venhamos seguir as suas instruções. Então, ele deseja contar conosco, porque nós precisamos da sua recompensa, da sua força, porque nós sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Nós vivemos num corpo vivo. Nós vivemos num corpo vivo. Tudo que está ao nosso redor tem vida. Eu não estou falando da matéria, da matéria morta, como objetos. Não, mas eu estou dizendo, por exemplo, o ar que você respira, ele é vivo. A água, as árvores, os micróbios, tudo que está ao seu redor é vivo. Você já parou para pensar nisso? Então ele está dizendo aí, ele diz no versículo 8, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Ou seja, automaticamente, depois dele ter sido purificado, por isso que há uma diferença muito grande das pessoas que frequentam um templo religioso e das pessoas que se fazem escolhidas de Deus. As pessoas, muitas das vezes, que apenas seguem uma religião, elas, muitas das vezes, não têm a capacidade de enxergar que ela foi colocada nesse mundo para servir verdadeiramente a Deus em todos os sentidos. Porém, ela limita. Eu faço isso aqui eu não faço. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? Porém, quando ela é purificada, como Isaías foi, porque ele também disse que não era digno, mas o serafim vem, com a pinça ele pega a brasa e ele purifica. E aí, logo depois que ele é purificado, vem a voz do Senhor que diz, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu. Aí ele se manifesta. Ele disse, eis-me aqui, envia a mim. Ou seja, agora ele estava apto. Agora ele estava preparado. Você vê que em nenhum momento, nesses capítulos anteriores, ele estava na posição de verdadeiramente um profeta. Ele se sentia uma pessoa normal. Ele se sentia um homem normal no meio de todos. Porém, depois da morte de Uzias, o rei de Jerusalém, ele traz uma nova característica. Ele traz uma nova visão do que realmente ele era diante de Deus e do que Deus estava verdadeiramente esperando dele. No versículo 9, vamos continuar. Então disse ele, o profeta Isaías, vai e diz a este povo.
Então disse ele, não, isso aqui não é o profeta Isaías, tá? Isso aqui é Deus, é o próprio Deus. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouve e não entendais, vede, mas não percebais. Você vê aí que há uma dificuldade de Deus se comunicar com esse povo, assim como se comunicou com Isaías. Mas Deus mandou ele ir. E no versículo 2 ele disse, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Não que Isaías teria a função de um falso profeta, mas o profeta Isaías, pregando a verdade, falando a verdade, o povo não teria condições nenhuma de entender a verdadeira direção do Espírito Santo. Você se lembra o que Isaías falou? No versículo 7, me perdoe, no versículo 5, ele disse, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então ele não era digno. Porém, o que ele fala? E os meus olhos viram o rei, ou seja, eu não sou digno de ver o rei. Porém, Isaías pregaria para aquele povo. Isaías levaria a mensagem, mas aquele povo, nem todos ali abririam os seus olhos espirituais. Nenhum deles ali se tornaria de coração sensível, de mente sensível. Isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, gente. Porque qual foi a missão de Isaías? Ele foi enviado para quê? Qual foi o objetivo dele? Ele estava ali, qual era o motivo? Qual era a intenção? Ele foi ali para proclamar a palavra de Deus a um povo que não estava disposto a escutá-lo. Agora você está entendendo? Porque Deus está falando aqui no versículo 9, vai e diz a este povo, ouve e não entendais. Eles não vão ouvir. Olha aí. Mesmo que tenha tentado fazê-los a ver, a compreender, eles, começando pelo rei que estava sucedendo o rei que estava sendo sepultado, eles, pode ter certeza que eles não iriam ouvir. Eles iam seguir os seus próprios critérios e não os critérios do Eterno, do Soberano. E aí nós veremos o resultado da sua pregação. Nós veremos o resultado do que Deus já havia dito para Isaías. No versículo 10, vamos ler novamente, torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta. Ou seja, o objetivo da pregação de Isaías era a conversão do povo, para que eles fossem o quê?
salvos, para que eles fossem salvos. Esse é o objetivo. E no versículo 11 diz: então disse eu, Isaías que falou, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desolados ou desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Olha que situação. Esse era o desejo do Senhor? Claro que não. Mas o povo era um povo difícil de coração. Era um povo rebelde. Era um povo que conhecia as leis, conhecia os ensinos, que tinha a oportunidade de buscar se não tivesse os ensinos, porém eles negligenciaram. E essa história se repete cada momento e cada instante. Cada momento e cada instante de cada ano que passa. Isso aconteceu muitos anos atrás. E olha que você vê no século XXI a mesma história se repetindo. No versículo 13, no versículo 11, vamos ler novamente? Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Versículo 12, e o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Versículo 13 diz, mas se ainda ficará a 10ª parte dela. O profeta Isaías fez a pergunta para Deus, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída? Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, Isaías faz uma pergunta, né? E Deus responde. Ele nos mostra em cima desse versículo 13, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto, ou seja, se ficar a 10ª parte dessa cidade do jeito que ela está, com os lábios impuros, sem buscar a ter a pureza, sem buscar ter a simplicidade, ela será destruída. E no versículo 13 ainda diz, como terebinto e como carvalho, ou seja, são duas árvores que depois de cortadas ainda fica a base, né? Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. No capítulo de Isaías, número 4, no versículo 2, eu já li e fala do redentor. Naquele dia, capítulo 2, versículo 2 do livro de Isaías fala, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. O que é o renovo? São as novas gerações. Então, eu vou deixando por aqui o capítulo 6, para que você reflita, para que você medite também, pesquise, não fique só embaixo dessa explicação, busque o conhecimento para que você cresça e cresça e cresça. Não pegue a Bíblia e nunca veja a Bíblia como um livro grande demais. Veja como um livro pequeno, porque cada vez que você vê a Bíblia um livro pequeno, mais o Espírito Santo vai te fazer grande diante dessa nação e diante do reino dos céus. Fica na paz e até
uma próxima oportunidade.